Abordarei agora o equilíbrio entre a pedagogia tradicional e a pedagogia nova. O movimento da escola nova renovou os métodos pedagógicos, baseado mais no dia a dia do aluno do que no discurso do professor, como outrora era na pedagogia tradicional. Essa mudança de forma altera o papel do professor e também do aluno. Agora o aluno tem mais liberdade em aprender, manuseando, tocando, observando, interagindo com os objetos. Neste período, que acontece em 1930 até 1947, por aí, acontece então uma grande mudança também no cenário político brasileiro, onde se tem o governo provisório de Getúlio Vargas, e ele, quando presidente, ele vai nomear o Francisco Campos, que é um dos renovadores, para a pasta deste ministério, e o Francisco Campos vai baixar 7 decretos, que fica conhecido como a Reforma Francisco Campos, e nesse decreto ele vai restabelecer o ensino religioso nas escolas públicas, que é uma coisa diferente do que se tinha proposto então, mais futuramente, pelo Manifesto dos Pioneiros, que tem o objetivo de fazer uma laicização do ensino público. Portanto, com esta, com esta proposta de colocar o ensino religioso nas escolas públicas, é a primeira vez que isso acontece na República Nova, se assim posso dizer, e é colocado em todas as escolas oficiais do Estado. Quais são os pressupostos? Pensam que a igreja ela tem um papel de esclarecer a sociedade sobre o Estado Novo. Neste período, não existia uma forma de conflito entre católicos e escolanovistas. O conflito se dá no final de 31, com a Quarta Conferência Nacional da Educação, e depois se consolida na última conferência, que é a Quinta Conferência, que nasce então o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova em 1932. É onde de fato há um rompimento entre católicos e escolanovistas. Os principais pioneiros são Lourenço Filho, Fernando Azevedo e Anísio Teixeira, que fica conhecida como a Trindade Cardinalícia do Movimento Novo, ou da Escola Nova. Eles são contemporâneos, como é de se imaginar, têm cargos importantes dentro do governo e são colocados 3 bases para sustentar então esse movimento novo: as bases psicológicas, as bases sociológicas e as bases filosóficas. Com as bases psicológicas fica então o Lourenço Filho, que foi professor de psicologia e pedagogia na Escola Normal de Piracicaba. Ele vai publicar um livro chamado Introdução aos Estudos da Escola Nova, 1930, primeiro livro com caráter renovador no Brasil. Este livro vai abordar o tripé da Escola Nova, que é a biologia, a psicologia e a sociologia, além de outros livros que versam sobre suas práticas, baseando-se no método de Maria Montessori, que é aquela que vai criar um método para trabalhar com crianças deficientes, onde elas vão tocar e aprender a partir do toque, a partir do que ela observa, e também do De Crowley. Outras obras importantes ainda do Lourenço Filho são os conhecidos testes ABC. Agora as bases sociológicas e a reforma de ensino fica por conta de Fernando de Azevedo, que também é professor de sociologia, que inclusive foi ser professor de sociologia a convite do Lourenço Filho, vai ocupar cargos importantes também na escola pública, foi religioso, porém desiste da carreira religiosa, faz direito, mas prefere então o magistério, como eu já havia falado. E ele vai escrever alguns livros de sociologia, como os princípios da sociologia, sociologia educacional. Esse foi o principal divulgador do movimento novo, da escola nova. E ele tem como teórico o Durkheim. As bases filosóficas e políticas da renovação escolar ficam por conta de Anísio Teixeira, que é o mais importante da tríplice cardinalícia. Ao longo do tempo, ele tem 2 opções de carreira: a religiosa, a eclesiástica, e também a política, da qual toda a família dele era política. Mas ele abandona as duas
e torna-se então um educador, que é bem mais difícil que as outras profissões anteriormente citadas. No começo, suas ideias renovadoras têm a formação para o docente, para o professor, transformando a escola normal em escola do professor. A preocupação dele era formar professores novos nessa pedagogia nova. Ele tem como teórico o John Dewey, dos Estados Unidos, que começa então com essa pedagogia renovadora nos Estados Unidos, vai para a Europa e vem para cá para o Brasil por meio de Anísio Teixeira. Ele quer democratizar a educação. Segundo ele, Anísio Teixeira, a educação é um direito para todos e não jamais um privilégio. Todos deveriam ter educação, independente de quem fosse a pessoa. Era importante para ele e ele vai enfatizar que a importância do Brasil mudar é pela educação. Então, como já disse, ele é um dos principais e é o mais importante da Trindade Cardinalícia. Como vai nascer a AB, a Associação Brasileira de Educação? Por iniciativa de 13 intelectuais cariocas, que mais tarde vai sair então o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, tratando da reconstrução educacional do Brasil, ao povo e ao governo, e concluindo com os princípios de laicidade, gratuidade, obrigatoriedade e coeducação. Com isso, como eu já falei, vai dividir os católicos com os renovadores. A reação católica se dá com a Confederação Católica Brasileira de Educação, que aí eles vão, através de uma liga onde vai juntar todos os católicos, e pretende colocar 10 pontos na nova Constituição, os quais defendiam os interesses dos católicos. Então, entre 1932 a 1947, as ideias pedagógicas do Brasil foram cercadas por um equilíbrio entre a pedagogia tradicional, representada dominantemente pelos católicos, e a pedagogia nova. Esse equilíbrio, às vezes, tenso em algumas circunstâncias, em outras circunstâncias, era um equilíbrio harmonioso. Então, fica por aqui a minha explicação sobre esse equilíbrio entre a escola tradicional e a escola nova.